É isso aí, vamos lá. Eu criei esse treinamento, né, para ajudar uma amiga minha, uma pessoa maravilhosa que ajuda muita gente. Ela me ajuda muito também no gerenciamento das minhas redes sociais. Já tive o prazer de ser professor dela por um tempo. E ela surgiu com essa dúvida de como montar um cronograma de estudos. E isso não me saiu da cabeça, né? Então, vamos lá. Eu criei aqui rapidamente, não sei se tá bom, esse pequeno treinamento, né? Eu tentei fazer de uma forma mais profissional, em respeito, né, à qualidade que é a Kelly, né? Então, vamos lá. Eu espero que ajude, né? Eu coloquei aqui, então, no meu painel, três pontos que eu acho fundamentais para você montar um cronograma de estudos, né? Não estou nem falando especificamente sobre o inglês, porque apesar de o esquema ser diferente no sentido da absorção do conhecimento, eu acredito que sirva também, tá? Mas como ela comentou por cima que ela precisa fazer 2 mentorias online, precisa ler 7 livros, né? Isso ficou springing, eu esqueci como fala em português isso. Isso ficou pulando na minha mente, né? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu pensei nisso, nessa sequência aqui, talvez eu mude de ideia, faça outra coisa, né? Acrescente algum ponto aqui, tá bom? Então eu dividi a produção de um cronograma de estudos em 3 partes, né? Eu acho que isso aqui é um pouco novo. Aliás, é muito novo no sentido de que eu não planejei muito, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa é a consciência. A parte da consciência é a sua preparação. A preparação para fazer um cronograma. Muitas pessoas acham que eu tenho que sair adoidado, escrevendo, colocando, empilhando informações, empilhando horários. Né? Eu não sei se comigo daria certo isso. Eu já tentei fazer milhares de vezes e eu aprendi que é muito melhor você ir testando até que chegue num ponto que você consiga fazer, mas me faltava também consciência, né? Eu coloquei aqui saúde física, mental e intelectual. Eu não sei se existe saúde intelectual, mas o que eu quis dizer com isso, né? A primeira parte da consciência é com quanto você está preparada para enfrentar essa nova rotina de estudos, né? Muitas pessoas fazem as coisas adoidado, começa do nada, mas algumas pessoas já têm mais consciência do que elas vão enfrentar. E só que às vezes elas não se preparam adequadamente. Eu sempre recomendo que se faça meditação ou respire pelo menos umas 2 vezes por dia, de manhã uma respiração mais longa, uns 5 ou 10 minutos, e à tarde uma renovação disso. Porque em algum momento o seu cérebro, a sua mente vai te dar pistas, vai te dar insights, né? Eu sou muito convicto disso porque isso tem acontecido comigo. Desde que eu comecei a meditar, eu estou tendo muitos insights, coisas de que eu preciso, que antes pareciam impossíveis, intransponíveis, e a meditação tem me trazido isso, esse material. Então eu sempre recomendo o que, né? Um belo de um copo d'água para estimular o metabolismo. A meditação vale muito a pena porque sem a saúde física e mental em dia, o seu intelecto também não funciona, porque querendo ou não, nós pensamos através do cérebro, utilizamos as sinapses, e se não tiver abastecido, intelectualmente você não vai funcionar. E é claro que eu não coloquei aqui espiritual, mas o mental entra nessa ideia. Então assim, mantém isso aí de boa e acredita que vai dar certo, entendeu? Que você vai conseguir achar a medida correta da sua preparação. O porquê é no seguinte ponto. Eu já comprei vários cursos, por exemplo, de plataformas de estudos, e eu ia com um objetivo muito específico, e na maioria das vezes eu não encontrei um curso que só atendesse aquele objetivo. Então eu comprava um pacote inteiro de cursos, achando que eu tinha que absorver tudo aquilo, e hoje eu vejo que o que eu quero, às vezes um conhecimento específico, estava só na terceira aula, na quarta aula.
como, como você vai fazer duas mentorias, né? Acho que são duas mentorias que você falou, né? Desculpa se eu esqueci o nome, mentoria ou treinamento, né? Lembre-se de uma coisa, eu sempre falo para os meus alunos do Enem, você aqui está se dedicando 100% em sala de aula, vai, 95%, mas lá no Enem vai cair essa produtividade. Então, essa é uma outra parte da conscientização. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para agregar, para ter mais conhecimento e para, no futuro, através desse conhecimento, ajudar outras pessoas e aumentar a sua renda. Isso é maravilhoso, mas de repente, será que todo aquele conhecimento que vai estar lá você vai utilizar? Aí você fala assim, sim, tudo que está lá eu vou utilizar. Tudo bem, mas você vai absorver 100%? Dificilmente, a gente não consegue absorver 100%, e aquilo que nós absorvemos, nós temos consciência daquilo que nós sabemos, poucos por cento. Eu vejo dessa forma. Então, quando você faz essa simples pergunta, por que eu estou fazendo esses dois treinamentos e vou ler esses 7 livros? Né? Qual é o ponto-chave? Como que todos eles vão contribuir comigo? Bom, isso já te causa um pensamento de que você não vai absorver 100% de tudo, mas o seu porquê está intacto, né? Que é depois transformar, agregar a vida das pessoas, né? Claro, todos os detalhes são necessários, a gente vai colocar ali no download isso, a parte download, né? E onde você quer chegar? Você quer, quando eu coloco o porquê, que é o motivo pelo qual você está estudando, ele se mistura com onde, absolutamente se mistura com onde, mas também quando você coloca assim, onde, no final do curso, no final do livro, quais frases você acha que você colocaria no papel para dizer assim, eu fiz o curso, eu aproveitei, são essas ideias, essa lista de coisas que eu estou colocando aqui, são essenciais para mim, né? Então, a consciência do porquê que eu estou fazendo, né? Isso é a longo prazo, médio e longo prazo, e o onde é a capacidade que eu tenho de chegar no final de cada curso, de cada livro e escrever, né? Escrever, fazer um pequeno texto dizendo, eu aprendi isso agregou, isso que foi agregado na minha vida, né? Como consequência do porquê. Você não sabe onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir, aí você vai querer absorver tudo e querer saber tudo. Aí você escreveria um livro, né, sobre os seus treinamentos e os 7 livros, tá bom? E é isso. Eu acho que a parte da consciência é essa, é conscientizar-se que hoje nós vivemos nessa era tem aquele livro que inclusive você estava lendo, Kelly, eu sei que você estava lendo, que é Criaturas que se Beneficiam do Caos, né? Não é insensível. Nossa, esqueci, mas você vai lembrar de qual livro eu estou falando. Então, as criaturas que se beneficiam do caos. Nós vivemos no caos eterno. Quem é adulto e vive e tem um próprio negócio é o caos total. Morando no Brasil é o caos mais ainda, maior ainda, né? Então, a ideia da conscientização é saber que você tem a sua produtividade mental, intelectual, que você tem os seus afazeres. E essas coisas vão vir para agregar, para tornar tudo isso, né? Dar um novo sabor a tudo isso, que você não vai absorver tudo, você vai absorver uma porcentagem, e tudo que você absorver você não vai conseguir colocar depois 100% para fora, mas você consegue colocar no papel aquilo que o seu consciente foi mais tocado, tá? Tudo isso que eu estou falando diante de uma boa manhã, uma boa preparação, meditação, respiração, e aí as coisas vão começar a acontecer. Entende? Eu penso muito nisso. Por exemplo, eu tinha assim, uma gana de fazer dois posts no Instagram por dia, com 10 stories, 3 vídeos no YouTube por semana. Eu não consigo fazer isso. O que eu consigo fazer é um post por dia no Instagram, um vídeo por semana no YouTube, e se sobra uma janela no meu dia, eu faço um stories, porque se eu não fizer o stories inspirado, uma coisa para agregar, eu nem faço, entende? E isso tem me trazido resultado, inclusive tem me ensinado a desenvolver essa noção de cronograma, né? Tá bom? Então essa é a primeira parte de conscientização. Download é a parte
literalmente de você tirar toda essa carga e colocar num papel. O que você precisa fazer, né? O que você precisa fazer diante da rotina que você tem. Então é muito bom que você tenha claro qual é a sua rotina, né? Qual é a sua rotina? Você tem claro isso na sua cabeça? Eu tenho, por exemplo, toda terça eu vou fazer uma live, por exemplo, né? Eu tenho que atender os meus clientes e tudo mais. Você tem isso aí bastante claro na sua mente, igual quando você vai pedir um cronograma, uma sugestão de cardápio para sua nutricionista, né? Ela vai fazer você escrever toda a sua rotina alimentar, porque se eu não fizer o download disso, se eu não colocar no papel, vai ficar sempre incomodando. Eu preciso ver, preciso ter domínio, ter o overview, né? Eu preciso ser o supervisor de mim mesmo. Então, como é que é esse overview? Eu vou olhar por cima. Então, eu vou olhar a minha rotina, eu vou olhar o que eu tenho que cumprir, fazer uns primeiros encaixes e aí você começa a perceber o seguinte: será que eu consigo ler melhor? Eu tenho uma janela de manhã, tarde e à noite. Onde que eu consigo ler melhor? Em que momento que eu consigo ler melhor? Outra pergunta. Eu preciso realmente ler todos os 7 livros na íntegra? E a sua pré-leitura? O que é pré-leitura? Uma coisa impossível de se fazer 20 anos atrás, talvez 15, eu não sei, que é você pegar o resumo do livro, a sinopse do livro que você quer ler e ler. Pegar um vídeo no YouTube de 3 minutos e ver o vídeo sobre o livro. Quando nós éramos crianças, isso era um pecado. Você ia ser enforcado, mandado para a fogueira se você fizesse isso, porque a professora queria saber se você leu realmente o livro. Mas desculpa, estamos falando de outro contexto, outro mundo. Hoje em dia você tem os audiobooks, você tem resumos, sinopses que preparam a sua leitura. Você já vai com o espírito preparado para aquela leitura, e tudo que for vindo da sua leitura vai só retomar aquilo e aprofundar. Você não vai mais inocente, não vai 100% pura. Então eu sim incentivo e estimulo, nesse seu caso, ver uma sinopse, ver um vídeo falando, uma crítica sobre o livro vai te ajudar. Você precisa de ganhar tempo. O seu tempo é preciosíssimo. Então por que não usar essas ferramentas que a tecnologia te dá? Você não precisa de uma nota para dar para a professora ou fazer, né? Não sei se você vai precisar fazer relatórios dos seus livros, mas é o que eu estou imaginando aqui. Muita gente se entope de leitura. Aconteceu comigo isso no mestrado. A professora falou assim: não se entupa de leitura. Prefiro que você produza primeiro e depois a gente agrega com alguma leitura de um artigo, alguma coisa nesse sentido, né? Tá bom? Então pense na questão dos livros também como uma possibilidade de você fazer pré-leituras, audiolivros, sinopses e resumos, para depois você ir para o livro com uma menos expectativa, menos ansiedade, tá certo? Aí você tem 2 formas de estabelecer metas de leitura: ou você lê por capítulo, ou você lê por página, ou você lê por tempo. Qual que é mais adequado à sua rotina? Tempo, página ou capítulo? Você precisa respeitar isso, porque quando você respeita, você já vai com um espírito mais relaxado, a ponto de o que eu absorver desses 15 minutos, uau, eu vou absorver muito mais se eu quisesse cumprir um capítulo, sendo que eu não tenho 30 minutos para ler um capítulo. Então você já fica pensando, mas eu não tenho esses 30 minutos, mas eu sou obrigado a ler, eu sou obrigado a fazer, né? Você tem que saber, bem claro, quando você tem que terminar essas atividades, você tem que entregar relatórios, ou se você tem um tempo específico para terminar isso. Você tem que imaginar sempre assim: se eu tenho muito mais tempo, eu tenho que proporcionalmente dividir o tempo de resolução das minhas tarefas, né, com a minha rotina. Essa é a questão, tá bom? Eu preciso pensar nisso. Então eu coloquei o download, é aquele momento em que você vai colocar no papel, colocar no computador, onde for, tudo que você faz, tudo que você precisa fazer para poder conciliar as duas coisas. Isso realmente não tem uma receita pronta. Aí é que entra a capacidade, né, de você experimentar. Fala assim: eu vou fazer isso então. Então segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo, quinta eu faço aquilo. Beleza. Essa semana, não todas as semanas. Ou então você estabelece uma meta diária: hoje eu vou fazer isso. Será que vai dar certo? Né? Aí você tenta no dia seguinte. Se você tentou 2 dias e deu certo, aí você programa 4 dias, né? Programa 5 dias.
mas eu acho que no momento que nós vivemos, como somos pessoas beneficiadas pelo caos, é antifrágil, lembrei, antifrágil. Como somos antifrágeis, eu acredito que é preciso experimentar e remodelar. A gente fala hoje em o curtíssimo prazo, às vezes, que é o hoje. O que eu vou fazer hoje, agora? Hoje vai dar certo eu fazer isso? Vai. Eu vou experimentar. Aí deu certo, você tenta mais 2 dias. Deu esses 2 dias, dobra. Aí nesses 4 dias, 3 dias deram certo, esse um não deu, então eu vou tentar mais 3 dias, os 3 dias que deu certo, e assim vai, né? Tá bom? A remodelagem é a terceira parte, a parte que você vai adaptando. É isso que eu acabei de falar. Se deu certo, você repete. Se não deu certo, por que não deu certo? Me senti ansiosa porque ler um capítulo é muito, ou me senti aquém, então li só 15 minutos, então eu vou aumentar 30 minutos, mesmo que não dê um capítulo, eu vou ter que parar. Tá bom? Esse é o respeito à sua individualidade, né? E a obesidade mental é um cuidado que é necessário ter justamente pelo fato de você acumular muita informação e esquecer do seu porquê ou do seu onde. Essa informação é necessária? Esse capítulo é legal? Infelizmente, nós não somos estimulados a fazer leituras verticais, que é o quê? A capacidade de fazer leituras dinâmicas de textos grandes, para depois você falar, nossa, isso aqui eu percebo que eu preciso ler de novo, isso aqui eu vou dispensar. Se a gente conseguisse fazer isso, fazer um Ctrl F de ideias globais, se a gente pudesse fazer um Ctrl F de ideias globais, nós leríamos muitos livros, ou então leríamos apenas o necessário. Então, eu acho que a questão de você montar um cronograma, ela envolve você estar preparado para fazer aquela atividade, você ter um overview, o olhar por sobre tudo que você precisa fazer, e você respeitar a sua individualidade, respeitar a sua capacidade de se remodelar e de se reinventar, né? Então eu acho que é isso. Mais do que isso, só se eu tivesse assim aqui nas minhas mãos todas essas informações que você precisaria organizar para eu falar assim, por que você não faz isso? Aí você diria, mas Dudu, aqui eu não funciono nesse horário, então tenta passar para lá. E aqui, e aquilo acolá, de repente você transforma a sua frequência de posts e de stories, você vai acabar colocando aquela ideia, aquele resumo no stories de algo que você gostou, ou que você aproveitou, vai estimular você a fixar aquele conhecimento, né? Mas eu acho que se eu fosse aconselhar alguém para montar um cronograma de estudos, eu diria que tem esses 3 passos. Primeiro, você se prepara, você tem consciência absoluta de onde você quer chegar. Eu falo para meus alunos de inglês, você já, antes de dormir, já fechou os olhos e se imaginou em Nova York? Você já imaginou em Sydney? Você já imaginou em London, né? Então, você já se imaginou falando com o seu artista favorito? Isso é legal, porque te dá uma energia mental, né? Eu acho que é isso, Kelly. Eu espero que eu tenha contribuído com você, né? Ainda não sei se eu vou subir esse vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Tanto é que às vezes eu falo como se estivesse falando para muitas pessoas, mas esse vídeo foi inspirado na sua necessidade, tá bom? Fique muito bem, fique com Deus. Obrigado pela sua contribuição a todos nós e até a próxima. Tchau, tchau.